Olá, agora vamos falar de programação impar, uma técnica muito utilizada no XP e a mais famosa do XP, principalmente porque ela é controversa. As pessoas muitas vezes não acreditam que uma programação impar vai ser mais produtivo do que as pessoas desenvolverem separadamente, cada uma a sua atividade. Mas tem se provado com muito valor a programação impar. Tem estudos que já mostram que a programação impar é mais produtiva, compartilha mais o conhecimento e traz mais qualidade para o que está sendo feito. Mas a gente não precisa pensar em programação impar apenas na programação. Dá para a gente pensar também as pessoas fazendo o trabalho em dupla para mais coisas, né? Eu uso, por exemplo, para fazer palestras, treinamentos, entrevistas, para quando a gente entrevista os candidatos de emprego e assim vai. A gente traz um benefício muito grande quando a gente usa essa técnica de fazer uma atividade em par. Mas como que funciona essa parte de fazer as coisas em par? Vou mergulhar um pouquinho mais na parte de programação para explicar como que o XP propôs isso, mas dá para a gente fazer analogias com outras áreas também. Então, o que o XP propunha? Que você teria duas pessoas programando no mesmo computador, quando é ambiente físico, mas em ambiente remoto, compartilha-se tela, compartilha a mesma atividade. De qualquer forma, as duas pessoas estão fazendo uma única atividade. E ele citava que é uma situação muito de piloto e copiloto, onde o piloto está dedicado a resolver o problema para codificar mais rápido e pensando no problema, e o copiloto numa situação mais espacial, mais tentando entender onde pode dar algum impacto se aquilo for feito, ou a melhor forma de utilizar outras partes e componentes e a coisa casar muito com o projeto, com a iniciativa do que está sendo feito. Então, um ajuda o outro. Uma analogia que eu acho muito interessante de citar dessa visão piloto e copiloto é quando a gente está falando de um rally, né, automóvel, as pessoas pilotam num rally por vários dias e várias horas e eles enfrentam ambientes que eles desconhecem. Então o copiloto está com o mapa em mãos, entendendo o ambiente, entendendo a próxima curva, o próximo ambiente, a próxima coisa que vai acontecer e enquanto isso o piloto está concentrado na velocidade, no movimento correto, concentrado no pedaço de pista que ele está enxergando. E o copiloto entendendo inclusive qual que é o próximo, né? Agora, já no ambiente de Fórmula 1 ou de corrida de carros dentro de um autódromo, você não precisa mais de um copiloto. Por quê? Porque você já conhece a pista. Ela está bem definida. Quando a gente está desenvolvendo software, desenvolvendo projetos criativos, a gente precisa parar para entender qual o caminho que a gente está levando. A gente não tem certeza de tudo que vai ser feito daqui para frente. Então, essa prática de ter duas pessoas juntas pode ajudar muito a gente em trabalhos criativos. Trazendo um pouquinho mais de ideias em relação à programação impar e aí trazendo inclusive da minha experiência, do uso e de experiência de outras pessoas também. Inclusive dos estudos que foram feitos aí em cima da programação impar. É interessante você colocar duas pessoas fazendo, principalmente quando o trabalho é mais complexo, mais difícil de ser feito. Porque em trabalhos muito simples, uma pessoa pode não fazer nada, pode se distrair porque a outra já está dominando o assunto. Então, em trabalhos complexos, vale mais a pena usar um pouco mais dessa programação impar ou do uso de duas pessoas. Pensando na programação impar em ambiente físico, onde as duas pessoas estão em conjunto, como que funciona? É a troca do teclado que é o mais importante. Uma das pessoas está com o teclado, fazendo o que precisa ser feito, e a outra assistindo e dando palpite, dando instruções, orientações e ideias do que pode ser feito. Depois de um tempo, troca-se o teclado. Pode ser por um tempo de 7 a 15 minutos, como algumas pessoas fazem. Pode ser numa troca de alguma atividade, de alguma coisa específica, quando a pessoa terminou um pedaço da atividade, que é interessante ali ter uma pausazinha, alguma coisa que poderia ser uma troca. Ok, também pode ser feito isso. Então você faz mudanças de teclado constantemente. Isso já conecta com uma outra técnica que a gente também usa na programação impar, que é a técnica do ping-pong, que conecta com a parte de testes. Qual que é essa técnica do ping-pong? Uma pessoa faz uma atividade, depois a outra atividade e volta, e aí eles vão trocando atividades. Conectando com testes uma pessoa escreve o teste, a outra codifica o código que vai passar por aquele teste
e volta para a primeira que fez o teste para ela refatorar aquele código, porque se ela teve alguma ideia para aquele código ser melhor, ela melhora aquele código. Dá para a gente falar disso não só em programação, mas também fora da programação. Uma pessoa pensa como que vai ser feito o trabalho, a outra pessoa faz o trabalho e aí, num terceiro momento, a primeira pessoa vem e melhora, arruma mais algumas coisas. E aí inverte os papéis agora. A pessoa que fez o trabalho agora pensa em como, depois a outra faz e assim vai. Então, por isso, ping-pong, porque vai trocando o momento ali que cada um faz uma parte da situação. No ambiente virtual, como que a gente está tendo práticas de programação em par e de troca aí de responsabilidade, que cada um faz um pedaço. As pessoas começaram primeiro compartilhando tela, né? Então primeiro um compartilha a tela, depois o outro compartilha a tela. Isso é uma das técnicas, aí você pode estipular também tempos ou atividade para fazer essa troca. E uma outra coisa que tem tido bastante sucesso no uso também é fazer os dois o mesmo código, mas usando um plugin onde os dois programam no mesmo local, né? A gente usa, por exemplo, o Google Drive com o documento do Google Drive, onde as duas pessoas escrevem no mesmo documento. É dessa forma, usando um plugin para o ambiente de desenvolvimento, onde as duas pessoas estão codificando no mesmo pedaço de código. Mas isso só funciona se você tiver um plugin para poder fazer isso funcionar. Mais uma técnica que a gente tem tido sucesso aí na programação em par. Outra coisa interessante é trocar os pares. Como assim trocar os pares? O Pedro fez um par com a Mariana, depois o Pedro faz com o João e a Mariana faz com a Michele. E assim vai. E você vai trocando os pares de tempos em tempos. Essas trocas é interessante fazer de 1 a 3 dias, não o tempo todo, né? Não durante o próprio dia. Esse de 1 a 3 dias também casa com a ideia do XP de que atividades precisam ser pequenas de 1 a 3 dias. Então, trocando atividades, você também vai trocando os pares. Mas se você tem uma atividade que está demorando e você tem a troca de par acontecendo também, uma pessoa deve permanecer do início ao fim naquela atividade, para ajudar todas as pessoas que fizerem o par ali junto com essa pessoa, para dar um entendimento total de tudo que foi feito. E essa troca vai ser interessante porque várias pessoas vão passar por aquela atividade, então vai ser uma atividade muito mais bem feita e com um conhecimento compartilhado por todos. E revisada. A programação em par já é uma revisão do trabalho que está sendo feito. Outra coisa que é interessante dentro do par é a gente mesclar pares, mesclar pessoas com diferentes capacidades, mesclar não só diferentes capacidades de conhecimento de tecnologia, uma pessoa conhece uma tecnologia, outra pessoa conhece outra, e na hora que a gente precisa juntar as duas tecnologias, vamos fazer um par, vamos trabalhar em conjunto, ou inclusive mesclar capacidades em termos de senioridade. Uma pessoa mais júnior com uma pessoa mais sênior, ambos vão ganhar. O sênior vai ganhar técnicas que o júnior pode trazer novas e o júnior vai ganhar bastante conhecimento com o sênior. Ambos vão ganhar. Em ambientes de sênior com sênior, ou seja, pessoas altamente capacitadas junto com outra pessoa altamente capacitada, é interessante para resolver problemas realmente complexos e gera mais estresse, mais foco ali. Aí vem uma das coisas que a programação em par traz como alguns problemas. Não é tudo flores, né? Então, uma das coisas que a programação em par traz é mais foco, isso é ótimo, mas ela também traz um pouco mais de estresse, porque você precisa negociar mais a solução. Então, você está fazendo em par, você precisa conversar mais, decidir em conjunto, negociar o que está sendo feito. Então, gera um pouco mais de estresse. Então, vale a pena também perceber isso. E quanto mais sênior com sênior, mais estresse pode gerar, mas também resultados excelentes pode gerar para problemas muito complexos. Então, tem algum lado ruim também. Outro lado ruim dentro da programação em par é que algumas pessoas não se adaptam e elas ou não dão muita importância e quando a outra pessoa está com o teclado ela não presta atenção, não ajuda. Tem algumas situações desse tipo. Mas, se realmente o ambiente está buscando resolver um projeto, resolver uma situação interessante, aquela pessoa, mesmo que separasse, se ela não está motivada, se ela não está afim, ela também vai fazer isso sozinha. Então não é um problema da programação em par, só que deixa mais amostra. Então isso também pode ser visto como uma coisa ruim da programação em par, mas aquilo já aconteceria também se não tivessem em par, né? E dá para a gente usar várias dessas técnicas fora da área de programação
como eu fui mostrando e explicando aí para vocês. Então isso foi um pouco mais sobre programação em par, uma técnica muito lembrada dentro do XP, inclusive algumas pessoas entendem que XP é programação em par, mas no XP tem muito mais coisas. Então isso foi sobre programação em par, espero que vocês tenham conhecido um pouco mais dessa técnica aí do XP. Siga a Synergic nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ter algum benefício. Até a próxima!